tem o retorno, tá? Você pode fazer aí. Como é na galinha, era mais fácil. Bateu aquela Aí, fome? quando você for responder, você sempre responde. Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, sai lá, Aline, mas você 288, não vai escutar, Jardim não. Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Recebendo visitas indesejáveis, cupins, baratas, ratos, formigas, mosquitos, entre outros. A Iena Serviços atua no controle de pragas urbanas. Orçamento grátis. Iena, inovando em dedetização, protegendo o meio ambiente. Você mandou a foto, não? Sério que eu não mandei a foto pra você, não? Ah, ele veio com a mulher, o marido se encontrou. Fabiano, tá certo não, hein? Não tem eu nessa foto ainda aí não, hein? Boa tarde, queridos telespectadores, tudo bem? Hoje, mais uma vez, estamos aqui no programa Noite Jurídica, batendo um papo aqui sobre, hoje, direito penal, Tribunal do Júri. Você já ouviu falar sobre Tribunal do Júri? Você tem algumas dúvidas? A gente recebeu algumas dúvidas aqui pela internet, quando a gente começou a divulgar, porque hoje tem um fera em Tribunal do Júri para conversar e bater um papo com a gente. Um advogado extremamente competente, ele é professor de processo penal, me desculpa, e também presidente da ANACRIM, Associação Nacional dos Criminalistas. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio Fernandes. A gente está cheio de dúvidas aqui, queremos saber um pouco sobre o Tribunal do Júri e a gente convidou você para poder estar aqui com a gente, ajudando a conversar um pouquinho sobre esse tema que parece talvez ser complexo, mas não é tanto, né? Eu tive conversando um pouquinho antes aqui com o doutor Flávio, eu vi que não me atrevo ainda, só fiz um júri na minha vida, não me atrevo ainda a fazer, mas quem sabe, né? Fica aí a oportunidade de conhecer um pouquinho, né? Que a gente não é capaz de saber de tudo, então a gente fica aí mais uma vez aprendendo aqui no Noite Jurídica. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio. Boa noite, Letícia. Boa noite. Prazer estar aqui com você, estar aqui no teu programa. Boa noite aos telespectadores. E hoje viemos aqui falar sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é aquela parte do direito que mexe mais no imaginário popular. Todo mundo vê como uma cena de filme, né? Eu acredito que seja o direito penal atuando, mesmo quando todo mundo fala em crime, já pensa logo no matar alguém, né? Exato. Você viu, eu brinco muito com um amigo meu, professor também, professor de Direito do Trabalho, Rodrigo Gato, e eu digo o seguinte, a parte mais bonita do direito é o Tribunal do Júri. E aí, como ele é da área do trabalho, que nada, nada você está inventando. Eu falei, não, Rodrigo, você já viu alguém fazer algum filme de direito do trabalho? Ninguém faz um filme de direito do trabalho. Os filmes são de Tribunal do Júri, Advogado do Diabo, 12 Homens e uma Sentença, os filmes mais antigos, os filmes mais novos, sempre envolvem o Tribunal do Júri. E as ações penais midiáticas que mexem com a população, apaixonantes, são também ações de competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Não só o homicídio, mas a instigação ao suicídio, aborto e outros crimes lá a partir do artigo 121 do Código Penal. Então, somente os crimes dolosos contra a vida. No Brasil, tem um histórico do Tribunal do Júri. Sim. No mundo, para o direito moderno,
Ah, então é lá de Londres. Em 1215, ali já começou o Tribunal do Júri. Então ele já é bem antigo, né? Inclusive, para o direito moderno, começou na Magna Carta, em 1215. Uhum. Mas há relatos do Tribunal do Júri bem antes disso, porque o Tribunal do Júri consiste no seguinte: é a sociedade julgando a sociedade. O indivíduo é julgado pelos seus próprios pares. Por isso, o Tribunal do Júri é considerada a forma mais democrática de se fazer o direito. Isso é muito bacana, né, doutor Flávio? Porque é viciante, né? O doutor Flávio tem mais de 90 tribunais de júri. 93 tribunais do júri. Eu tenho 50 anos, eu me formei aos 34 anos, então minha carreira não é muito longa. Com 34 anos, hoje eu tenho amigos que já estão no pós-doutorado, e eu com 34 anos já estou me formando. Mas deu para aproveitar um pouquinho esse tempo. Isso é bom. Fui Um pouquinho não, né, doutor? Deixa eu fazer um parênteses aí. Um pouquinho não, que isso é conhecido no Brasil todo. Hoje, principalmente como assumi a presidência da Anacrim, semana passada nas redes sociais a gente fica sabendo de tudo, né? Eu fiquei sabendo que o senhor estava lá em São Luís do Maranhão trabalhando, então... Vai repercutir. Começa tudo de novo? Ah, então tá. Tivemos um pequeno contratempo aqui. alto, não tem problema. É, isso aí. O que acontece? Então o advogado acaba saindo das fronteiras do Estado, né? E principalmente os advogados do Rio, Minas e São Paulo, porque são estados que têm grande visibilidade e acabam atuando muito em outros estados. Doutor, aproveitando que a gente teve um pequeno contratempo, eu posso pedir para o senhor repetir o que consiste o Tribunal do Júri? Pode sim. Bom, o Tribunal do Júri, ele é o tribunal que tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, a partir do artigo 121 do Código Penal. Ao contrário do que muita gente pensa, o Tribunal do Júri não julga só homicídio. O aborto é julgado pelo Tribunal do Júri, a instigação ao suicídio é julgado pelo Tribunal do Júri. Não é julgado pelo Tribunal do Júri o homicídio culposo, porque são, como eu falei no início, os crimes dolosos contra a vida. E ali, a partir desse capítulo, é a partir do artigo 121 do Código Penal. Do Código Penal. Muito bem. Muito obrigada, porque eu acho que não estava dando um retorno. Então, agora os telespectadores estão todos... E repetindo só a história, porque o Tribunal do Júri já começa em 1215, na Magna Carta, no sistema constitucional inglês. E, para o direito moderno, o nascimento do Tribunal do Júri é na Magna Carta. Mas, antes mesmo do direito constitucional inglês, antes da Magna Carta, o tribunal era um tribunal que não se chamava, obviamente, Tribunal do Júri, mas já havia atuação, porque consiste no quê? O Tribunal do Júri é a forma mais democrática de aplicação do direito. É a sociedade julgando seus pares. Não é um juiz togado, é um juiz leigo, ou seja, hoje, na atual formação do Tribunal do Júri do Brasil, são 7 jurados, 7 juízes, formam o conselho de sentença. Então, quem julga o caso são eles. O juiz está ali. É a figura do juiz presidente, é quem preside os trabalhos, e para aplicação da pena em caso de condenação. Sim. E para fundamentação da sentença em caso de condenação e em caso de absolvição. Então, doutor, quem julga efetivamente os casos... Não, claro, seria o magistrado. Mas, no caso, seria os nossos próprios pares, a própria sociedade. Exatamente, né? São os jurados. Os jurados. Hoje, a partir da Constituição de 88, o júri voltou a ter a soberania constitucional. Então, as decisões do Tribunal do Júri são soberanas. No Brasil, fazendo um breve relato, em 1822, o então príncipe regente instituiu do Brasil o Tribunal do Júri, e ao longo de todas as constituições, depois disso,
no Império e na República, o Tribunal do Júri sempre esteve presente. Em alguns casos onde nós não vivemos num Estado democrático de direito, exemplo, no Estado Novo, o júri perdeu a soberania e teve muitas restrições no Estado Novo de 37 a 45, o governo, né, do então ditador Getúlio Vargas. Então deu uma suprimida. Exatamente. Em 60, na Constituição de 67, em 67 e depois da Grande Reforma de 69, também o Tribunal do Júri perdeu a soberania, alcançando de novo na Constituição de 88. Ah, muito bem. E, doutor, você pode esclarecer para a gente qual seria o primeiro caso que teve de júri assim aqui no Brasil? Bom, o primeiro caso de Tribunal do Júri foi em foram casos sem repercussão, não são casos que você mereceram um histórico. Agora, nós temos casos de grande repercussão, talvez o de mais repercussão, e é considerado um dos maiores erros judiciais brasileiros, foi o caso do Joaquim Mota Coqueiro. Manuel Mota Coqueiro. Manuel Mota Coqueiro ficou conhecido como a Fera de Macabu. Ao contrário do que alguns livros dizem, algumas pessoas dizem, a Fera de Macabu, o Manuel Mota Coqueiro, não foi o último condenado à morte no Brasil, porque ele foi enforcado. Nós tínhamos, na época, nós vivíamos ainda no Império, e ele foi enforcado. Não foi o último, ao contrário do que muitos dizem. Depois dele, se eu não me engano, foram mais 3 ainda, mas o caso dele é o mais emblemático, porque é considerado um grande erro judicial. Fazendo só uma síntese, ele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário, da época 1850, mais ou menos, meados de 1850. Mais ou menos para se situar, né? E ele, um colono Francisco, se eu não me engano, foi residir nas terras dele. Ele permitiu, e ele acabou se apaixonando por uma das filhas do Francisco, e tendo um caso com essa filha. Então, por isso que talvez o júri traz tanto essa questão. Os passionais sempre trazem muito. Eu vou falar de alguns grandes júris cinematográfica, né? E todos os grandes, todos eles passionais. Esse caso envolve muitas coisas. Por quê? Primeiro que ele era um grande latifundiário, um senhor de escravos, poderoso, foi um passional, e foi enforcado. E aí ganhou essa peça do último enforcado, o último condenado à morte no Brasil. E não foi. E não foi exatamente assim. E o que aconteceu? Ele se apaixonou, ele era uma pessoa muito, como quase todo senhor de engenho, senhor escravagista da época, ele era muito rude, muito grosseiro, muito arrogante, muito violento, e passou a ter até problemas com o próprio colono. E num certo dia, diversos homens encapuzados, alguns negros, o que indicava serem escravos da própria latifúndio, entraram e chacinaram a família do Francisco. Morreram todos. E aí, depois disso, o caso tomou muita repercussão, envolveu muita política, inimigos dele, inclusive irregularidades no processo, inclusive com depoimento de escravos, o que não era permitido na época, era a lei vigente. E ele veio a ser condenado. Dom Pedro II, se eu não me engano, assinou a sentença de morte dele em 1952, dias depois ele foi enforcado. O caso, por si só, já tomaria grande repercussão. Dom Pedro II nunca admitiu arrependimento, mas dizem que se arrependeu muito, tanto é que pouco tempo depois
foi extinta a pena de morte no Brasil. Antes mesmo da República. Antes mesmo da República, então, isso é um fato interessante, principalmente aí para nós da sociedade, que a gente está sempre aprendendo um pouquinho, né? Ainda há pouco o áudio do Dr. Flávio Fernandes não estava funcionando e ele estava falando sobre os casos do Tribunal do Júri, que eles são muito cinematográficos. E ele tem um amigo, né? Amigo, grande professor de processo penal, diretor hoje da UNIG, Rodrigo Gatto, e ele é advogado trabalhista. Nós somos muito, muito amigos. E eu falo para ele, Rodrigo, a parte mais bonita do direito é o direito penal. Ele fala, sai para lá, sai para lá, rapaz, você que gosta de defender bandido, bacana. Eu falo, rapaz, tu já viu alguém fazer filme com advogado trabalhista? Não tem. E eu tô aqui fazendo a entrevista. Pensou que coisa chata que eu quero meu fundo de garantia. Isso é muito chato. E os filmes realmente, tanto os filmes antigos quanto os filmes mais modernos, sempre envolve o Tribunal do Júri. Sempre. Os filmes americanos, né, porque lá nos Estados Unidos não vai a júri só os crimes dolosos contra a vida, como no Brasil, lá não. Lá vão outros casos, inclusive casos cíveis também. Aqui não. Aqui só os crimes dolosos. E o júri mexe com o imaginário. Você quer ver o seguinte? Hoje nós tivemos um episódio assim, de muita repercussão, gerou muita revolta, são novos tempos no país. A prisão do atual governador. O atual governador, não é o ex-governador. Particularmente, eu achei uma prisão que foge aos fundamentos da prisão preventiva, porque o caso não tem contemporaneidade, né? Não se justificaria, é meu entendimento. Sim. Mas foi um caso de muita repercussão, buzinaço na porta do Palácio Guanabara, tudo bem. Sim, mas se fosse um crime de homicídio com uma pessoa que não fosse famosa, mas principalmente um passional, chama muito mais atenção, mexe muito mais com o imaginário popular. Deixa as pessoas muito mais imbuídas daquela sensação de pertencimento. Aqui o livro é um livro do mestre dos mestres, Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva foi a pessoa que mais defendeu, ou o advogado que mais defendeu na história da humanidade. Nem mesmo os defensores da Santa Inquisição, que eram padres, em sua maioria, não sei se totalidade, defenderam tanto contra o Evandro Lins e Silva. E ninguém ocupou tantos cargos dentro do sistema jurídico, dentro do judiciário, dentro do direito de um país, como ele foi ministro do Supremo, e é o mestre dos mestres. É um caso ocorrido aqui em Cabo Frio. Búzios ainda fazia parte do município de Cabo Frio, antes da emancipação. Olha que legal, trouxe um caso. Foi o julgamento do Dock Street. Ele fez um livro, fiz questão de trazer, porque achei bem interessante. Ai, que bem bacana, fico muito lisonjeado. Foi aqui em Cabo Frio. Talvez, foi na década de 70, tenha sido um dos maiores júris da história do país. Por tudo que envolveu, pela morte, pelo caso, era uma história de amor, Dock Street, e sobretudo pelo julgamento em si. Porque eu acho que nunca na história do Brasil, e aí eu digo, vou mais além, vou mais às fronteiras, aí vou ultrapassar as fronteiras do Brasil. Nunca tantos profissionais de tanta qualidade atuaram no julgamento como foi o julgamento de Dock Street. Olha, porque na defesa estava Evandro Lins e Silva, o mestre dos mestres, até hoje. Só que na assistência, na acusação, nós tínhamos, todo mundo de Cabo Frio conhece, eu tenho casa aqui em Cabo Frio, Sebastião Fador. Sebastião Fador foi promotor aqui em Cabo Frio. Sebastião Fador é uma lenda aqui, é uma instituição de Cabo Frio. Que eu acho que ele nunca quis sair do júri aqui de Cabo Frio, que ele ficou sempre aqui. E o pessoal já assim, que eu tenho casa aqui, o pessoal fala com intimidade, Fador, não, vou falar com o Fador. Então Sebastião Fador foi o promotor, que era um promotor de altíssima qualidade, e Evaristo de Moraes Filho e George Tavares na assistência de acusação. Nossa, então foi... Foi no Fórum de Cabo Frio, e foram 2 júris. Foi uma briga feia. Foi um passional. No primeiro júri, o mestre Evandro conseguiu uma desclassificação para homicídio culposo,
E Doc Street foi condenado 2 anos, mas no novo júri a condenação foi maior. Então foi um caso assim que mexeu com o imaginário. A cidade, então, nem se fale, mas com o país. E talvez tenha sido o júri de maior repercussão, sim. Porque os casos são passionais, eles mexem porque são casos de amor, eles, né, são crimes cometidos, entre aspas, por amor. Por amor, e naquela violenta emoção, né? Você exatamente. E são tá crimes que não são cometidos por criminosos contumazes, por grupo de extermínio, por assassino. Hoje nós temos muito crimes envolvendo tráfico de drogas, homicídio envolvendo tráfico de drogas, envolvendo milícia. Acho que hoje, atualmente, é a maioria. Os grandes júris, a maioria foi são, assim. Pelo menos e esse júri é um outro júri, junto com o caso da Fera de Macabu, que eu considero não, todos consideram, talvez um dos casos, talvez não, com certeza o caso mais emblemático, um dos casos mais emblemáticos, mas talvez o maior júri, eu considero o maior júri da história do Brasil. Doutor, você que já fez 90 e poucos júris aí, você consegue lembrar do seu primeiro júri? Consigo. Consegue? Consigo. O primeiro júri eu tinha atuado já em muitos júris como estagiário, porque é possível, o estagiário estando assistido com o advogado com que ele trabalha, pode atuar, pode inclusive falar, mas como advogado, foi um júri no município de Belfor Roxo, em que o réu tinha sido acusado de matar a ex-esposa, o ex-sogro, a ex-sogra e até o cachorro. Nossa. E foi um júri muito difícil. Tanto é que o réu foi condenado a 78 anos. Era um júri ruim, porque ele já tinha uma condenação por homicídio anterior. A prova era ruim para a defesa, mas até hoje eu não me convenci da culpa daquele réu. Já transitou em julgado, é óbvio, isso tem 16 anos, eu tenho 16 anos de profissão. Por que eu não me convenci? Porque eu trabalhava no escritório, eu me formei no escritório onde eu estagiava, eu continuei trabalhando. Meu mestre no júri, o advogado Marco Antônio Gouveia de Faria, meu mestre. Inclusive em dezembro agora, nós temos 2 júris juntos. O dia 11? O do dia 11 em Belfor Roxo e o do dia 18 na capital, no Rio, no primeiro tribunal do júri. Você vê que eu fui estagiário dele, trabalhei lá muitos anos e a gente continua amigo. Eu acho que, pelo menos durante a semana, os dias de semana, não há um dia que a gente não se fale por telefone. Ai, que legal não essas amizades. Ou nos ligamos de manhã ou no meio do dia e continuamos amigos e atuando juntos. Atuamos que bacana. muito. O primeiro júri foi com ele. E a prova, nós fizemos uma prova seguinte, que próximo à casa dessa família que foi assassinada, tinha uma boca de fumo. E um dia o chefe do tráfico, fugindo da polícia, entrou lá e o ex-sogro do réu soltou os cachorros em cima do traficante. Os cachorros machucaram muito ele. Ele falou que ia te matar. Mas nós não conseguimos fazer a prova da ameaça. Temos a prova das mordidas, mas o Tribunal Popular, né, o Conselho de Sentença, não considerou a nossa prova. Perdemos, se eu não me engano, 5-2. 5-2. Ele foi condenado a 72 anos. Foi meu primeiro júri. E eu nunca esqueço. Acho que a gente não esquece de nenhum dos júris. Mas esse júri, até hoje, no meu íntimo, não havia necessidade de eu falar, até hoje eu tenho uma convicção de que aquele rapaz era inocente. Olha que bacana. E essas coisas que o direito faz com a gente, né? Porque você não tem como se envolver, não tem como não ser imparcial diante principalmente do júri, que tem toda esse eu acho que é muito emblemático, é muito divulgado. A sociedade costuma, principalmente a localidade da região onde ocorreu o fato em si, ela fica buscando informações, quer saber o que aconteceu. Então, eu acho que para o advogado é uma área que... a gente lidar com um crime grave, sim, que é o homicídio, né? Tirar a vida de alguém. Mas o homicídio, ele é considerado o crime do homem comum. Por que o crime do homem comum? Qualquer um de nós, eu, você, a equipe da Cabo Frio TV, o senhor, a senhora, telespectadora que está em casa, nós somos capazes de cometer um homicídio. Seja numa legítima defesa, seja num momento de ira, seja numa
uma vingança por um mal de um familiar nosso. É um crime que nós somos passíveis do cometimento. Diferente, por exemplo, do crime de roubo. Sim, O roubo, tenho certeza, eu, você, qualquer um aqui, o telespectador, não, só quem tem a personalidade voltada mesmo para praticar o crime de roubo. Agora, o homicídio não. O homicídio é considerado assim e é chamado do crime do homem comum. Do homem comum. E tanto é que você pode cometer até com uma pessoa com quem você convive, né? Exatamente. Às vezes. Opa. Num momento, desculpa. Outro probleminha técnico. Como no júri. Existem casos de homicídios não qualificados, dolosos. Acho que tem alguém querendo ver. Acho que tem alguém tentando. Não. Ver se é o. Quer trocar, doutor? Alô, tá ouvindo? O dolo eventual, tá? Que ela não tinha a vontade, mas assumiu o risco de cometer. E aquela mãe é submetida ao tribunal do júri. E não há amor maior do que o amor de mãe por um filho. Oi. Não há amor maior do que o amor de mãe por um filho. Então, o que acontece? Problemas como acontece também no tribunal. Às vezes lá no improviso. Então, o que acontece? O programa ao vivo é assim, a gente fica... Não, mas é bom. Inclusive, tem um capítulo aqui do livro A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins Silva, em que ele diz o seguinte: os grandes oradores do júri, eles têm que falar de improviso. E eu acho que veio até calhar justamente os deuses do Tribunal do Júri fizeram isso conosco. Porque eu já vi júri, já vi sustentação no tribunal, mas o tempo regimental é curto, 15 minutos. Mas o júri não, é muito tempo. E eu já vi gente que leva uma defesa escrita e perde o brilho. Justamente o bonito é aquele improviso, é aquela oratória de você chegar ali e falar. Por isso, todo advogado que faz júri, ele deve ter não só uma boa oratória, tá? Ele deve, obviamente, ele deve ler e reler e conhecer o processo de trás para frente, páginas e tudo, número de páginas. Mas o advogado de júri, ele deve ter, sobretudo, uma cultura geral. Ele deve conhecer poesia, ele deve conhecer literatura brasileira, ele deve conhecer músicas, filmes. Exemplo. Em que você pode aplicar aquilo dentro da... Eu atuando num júri, o promotor deu extremo valor a uma testemunha de acusação. E todo mundo viu que a testemunha tinha mentido. E ele brigando, fazendo o papel dele, que ele achou que era o correto. E teve determinado momento, eu não aparteio, aprendi isso nos livros, aprendi isso com o Dr. Marco, que foi o advogado que eu trabalhei. E o Evandro Lins Silva sempre disse: eu não aparteio para ser aparteado. Embora o Código de Processo Penal, atualmente depois da reforma de 2008, ele admita o aparte de 3 minutos. Eu não concedo, não costumo conceder, porque eu não aparteio. Uhum. E o advogado, o promotor, querendo, né, buscando lá o resultado que ele entendeu que seria cabível, uma testemunha muito fraca, e eu falei: só tá igual o Cazuza. Aí ele ficou com raiva, acho que ele achou que o Cazuza seria um demérito, ele pareceu que o Cazuza bobo, sei lá. E eu falei: não, porque mentiras sinceras te interessam, porque era um trecho da música, né? Então, várias vezes também já aconteceu comigo de o promotor pegar o gancho e usar. Então você tem que ter uma cultura
geral. Extensa para poder porque você acaba usando. E um dos capítulos do livro, o Evandro Lise Silva, ele diz isso. Ele diz que se você pode ser até um grande orador, um grande mestre do improviso, da oratória, mas se você não tiver uma cultura geral boa, você vai ficar limitado. E realmente é o que acontece. Você acaba ficando restringindo ali só o processo e aí não deixa aquilo fluir porque de ali uma forma atuação natural. Antes... É quase um teatro, né, doutor? Quase. No livro ele também fala isso, porque muita gente ainda diz o seguinte, que aquilo é um teatro. Mas nem tanto mais. Já foi mais. Já nesse livro aqui, que tem quase 40 anos, ele diz o seguinte, que aquele advogado que ele é muito caricato, que ele chama de patos eloquente, o discurso, ele tem que ter cuidado sob pena até de cair no ridículo. Hoje. Não é que o júri hoje seja assim muito tecnicista, não. Mas o júri hoje é o seguinte, uma boa oratória, uma boa cultura, conhecer muito o processo. E você saber improvisar. Mas você tem que ter uma boa técnica, conhecer muito o processo e outra coisa, você tem que conhecer muito o direito. Você não pode ir para um júri, por quê? Porque você vai falar para 7 pessoas leigas, você vai precisar pegar a matéria de direito que envolve ali a acusação e explicar aquela matéria de direito para 7 pessoas leigas. Então, como você vai fazer isso? Não basta didática. Não basta a didática de um professor. Você tem que saber pegar aquela matéria e explicar para o júri. Sim, e além de tudo, convencê-los, né? Exato. De que exatamente. Aquela prática é o que é mais difícil. Hoje, o júri, ele mudou em relação à aquisitação. A aquisitação ficou muito... ela melhorou, ela seguiu os padrões de outros países desenvolvidos, grandes democracias. Tá? Antigamente nós tínhamos, quando a gente ia para uma tese de legítima defesa, a tese de legítima defesa ela era muito perigosa. Sim. Eu mesmo fiz alguns júris em que eu consegui com que o Conselho de Sentença votasse reconhecendo que o cliente, né, que o réu, agiu em legítima defesa. Então ali, agiu em legítima defesa? Sim. Só que a legítima defesa ela tinha desdobramentos. Quais eram os desdobramentos? A aquisitação por força do Código de Processo Penal perguntava se ele agiu em excesso culposo, excesso doloso. E às vezes, agiu em legítima defesa? Sim. Agiu em excesso? Sim. E o réu estava condenado, mesmo a legítima defesa tendo sido reconhecida. Hoje já não é mais assim. E hoje a gente tem um quesito obrigatório, que é o que chamam de quesito de clemência, que é aquele quesito, o jurado absolve o réu. É o terceiro quesito. Que é o terceiro. E é o quesito humanitário, é o quesito que demonstra mais a soberania do Tribunal do Júri. Você tem uma ideia? No dia 27 de novembro... Está fazendo um ano, hoje são 28. Hoje é dia 29. Dia 29. Tem 1 ano e 2 dias. Eu fiz um júri em que era um empresário, ele teve um desentendimento num bar e foi no carro, pegou uma arma, voltou e apontou para o dono do bar. O dono do bar ficou na mira dele, era uma pistola 9mm, pistola muito rápida, semiautomática, e ele não atirou. O dono do bar correu. Quando o dono do bar correu, diversos frequentadores do bar agarraram e ele acabou dando tiro pro alto. Sob qualquer hipótese, eu não vejo crime de homicídio aí. Nem tentado. Ele teve a pessoa na mira e não atirou. Não seria nem o que chama a tentativa branca, a tentativa incruenta. Que existe a tentativa cruenta e incruenta. A tentativa branca e tentativa vermelha. A branca é que os tiros sequer pegam na vítima, não acertam a vítima. Mas mesmo assim é um crime. Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. É um homicídio tentado, ainda que não tenha acertado. Mas naquele caso não. Se ele quisesse, ele teria atirado. Mas foi a júri e era um conselho de sentença que eu fiquei temeroso e fiz um acordo com o Ministério Público. E isso é perfeitamente possível. É possível. Nós fizemos um acordo, então, um acordo. Eu queria um acordo somente pelo disparo de arma de fogo. O promotor
se fosse para aceitar um acordo no disparo, ele queria o porte também. Elevaria muito a pena no cúmulo material. Como ele já tinha ficado preso um tempo, estava preso, porque eu soltei, o Ministério Público recorreu, um recurso em sentido estrito, e a Câmara, segunda instância, decretou a prisão. Então ele foi a júri preso. E o acordo, então, que nós fizemos foi o seguinte: um homicídio tentado, tentativa incruenta, e ponderamos com o juiz para aplicar a redução máxima, que daria 2 anos, não hediondo. Não hediondo. O Ministério Público usou 40 minutos do tempo dele, seria 1h30. Antes da reforma eram 2 horas. Agora passou a ser 1h30. Teve essa redução de... mas nós ganhamos na réplica e na tréplica. Então, antigamente era 2 horas. Se o Ministério Público viesse a réplica, era meia hora, 30 minutos. E o advogado tem direito, quando o Ministério Público vem, tem direito de a tréplica, meia hora. Agora não. Agora é 1h30 e 1 hora na réplica e na tréplica. Entendi. E ele usou 40 minutos do tempo dele. E eu fui fazer lá a minha sustentação, usei 1h20. Disse, é um acordo, não é só um acordo de cavalheiros, aquilo ali é uma ética que tem entre acusação e defesa. A todo momento eu disse que eu concordava com o Ministério Público, que eu não podia pleitear uma absolvição, porque eu fiz um acordo com o Ministério Público. Sim. Mas, por dever de ofício, pela minha ética com o meu cliente, com a ética do advogado com o cliente, eu expliquei todas as nuances do caso. E fomos para a sala secreta. Eu convicto de uma condenação no homicídio simples, a dosimetria seria aplicada, né, a pena seria aplicada em 2 anos, ele já tinha cumprido um pouco, faria detração, e ali ele sairia. Seria um regime aberto. E o Ministério Público também. Sentamos, foi quesitado, primeiro e segundo quesito, autoria e materialidade, tudo bem. E aí veio o terceiro quesito. A gente está sentado, o jurado absolve o réu. Aí o juiz explica: olha, o Ministério Público entende que não. A defesa concorda com o Ministério Público, porque foi um acordo, a defesa também entende que não. Que não. E aí vamos à quisitação. Recolheram dentro da urna, recolheram lá os votos. Quando abriu, os jurados absolveram o réu. Eu, assim, claro, não vou ser hipócrita, fiquei muito contente. O Ministério Público ficou muito brabo, ficamos todos surpresos, juiz, todo mundo, pessoal do escritório que estava comigo no júri, até nos grupos, né, a gente repercutiu bastante, e demonstra a soberania do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença. O promotor, nós tínhamos combinado que não recorreríamos. Mas ao final ele falou para mim: vou recorrer. Eu falei: mas nós combinamos nosso acordo. Não, mas o senhor usou muito tempo para concordar. Eu falei: mas olha só, se coloca no meu lugar. O cliente me contrata, mesmo quando há um pedido de absolvição do MP, que não era o caso, eu não uso 10 minutos para concordar com o MP. Até porque eu falo muito. É natural meu. O pessoal dos nossos grupos de WhatsApp sabem disso. Então, só para o pessoal saber que nós somos amigos também. A doutora Letícia, grande advogada criminalista. Obrigada. Então a gente tem processos juntos e tudo. E grupo de professores. É verdade. E eu falo muito, eu mando. Ninguém nem ouve o que eu falo. E aí o que acontece? Eu falei: não, eu não posso usar 20 minutos para concordar com você, porque sabe o que aconteceria? Poderia acontecer, dentre outras coisas, sair daqui, quando acabar, o réu falar: doutor, muito bem, o Ministério Público me absolveu, mas e o senhor? Sim. O que eu te contratei para quê? Já pensou, me devolve meu dinheiro. Não posso. Entendeu? Então, assim, foi surpreso. Aí, vejam bem, o Ministério Público recorreu, eu fiz as contrarrazões de recurso, veio o julgamento da apelação, eu fui fazer a sustentação oral pelo apelado,
E a Câmara Criminal manteve a decisão. Manteve. Reconheceu a soberania do Tribunal do Júri. Olha que bacana, isso daí é uma... Então, para mostrar muito legal, a né? importância da soberania do jurado constitucional do Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri. E vou citar um outro caso que junto com o caso do julgamento do Dock Street e da Fera de Macabu, pode ser considerado os três casos mais emblemáticos, mais famosos, e é considerado esse, junto com o do Mota Coqueiro, da Fera de Macabu, é um dos maiores, se não, alguns apostam que esse é o maior erro judiciário do Brasil. Foi o caso, virou filme, o caso dos irmãos Naves. Doutor atuou? Hã? Você atuou? Não, foi em 1937. Tá. Esse... É que foi de repercussão. Esse caso foi o seguinte: Joaquim e José Naves, se eu não me engano, na cidade mineira de Araguari. Eles plantavam arroz, eles tinham um galpão e eles tinham lá o que eles chamam de uma partida de arroz, se eu não me engano, e eles tinham um primo, Benedito. E Benedito estava em sérias dificuldades financeiras. Benedito vendeu aquela partida de arroz, vendeu aquela, se eu não me engano era assim que eles chamavam, e sumiu da cidade. Os irmãos Joaquim e José Naves, se eu não me engano, foram à delegacia e fizeram registro de ocorrência do roubo, do furto, da apropriação indébita, enfim, do crime que a autoridade policial lá pudesse capitular, que eles eram sócios do primo. Dias depois, porque nós estávamos em 1937, não, que eu não era nascido, e Estado Novo, tinha começado o governo Vargas, né, foi de 30 a 45, e o Estado Novo de 37 a 45. Foi uma ditadura, que foi a primeira ditadura, né, propriamente dita do Brasil no século XIX, século XX. E o que aconteceu? O delegado, que era um civil, delegado da cidade, foi substituído por um tenente Francisco alguma coisa, o apelido era Chico alguma coisa, era um homem altamente truculento, não é semelhança com ninguém não, tá? Altamente truculento, favorável à tortura, favorável a confissões arrancadas por meio de tortura, contrário aos direitos humanos. Não estou fazendo alusão a ninguém. Era o delegado, cara militar que assumiu o posto de delegado na cidade de Araguari. Imediatamente ele passou a achar os irmãos Naves suspeitos. E como ele fez? Ele torturou, ele prendeu os irmãos Naves, ele torturou os irmãos Naves, ele colocou num calabouço, num porão úmido, sem comida, sem água, sem luz do sol, meses sendo torturado. As torturas foram tão absurdas que eles chegaram a perder os dentes. Nossa. Às vezes eles eram levados para o campo, amarrados, e era passada mel neles para receber picada de abelha e mordida de formiga. Não satisfeito, esse sujeito prendeu Dona Ana, mãe dos irmãos Naves, a esposa de Joaquim Naves e os filhos de Joaquim Naves. Prendeu no mesmo calabouço, na mesma masmorra, torturou todos, estuprou a esposa e a senhora, Dona Ana, mãe dos irmãos Naves. Ela, mesmo com isso tudo, era uma pessoa muito digna. Ela não permitia, ela disse para os filhos: não confessem, vocês não fizeram isso. E ela foi solta, mas ficou uma espécie de prisão domiciliar. Sim. Eles confessaram, porque qualquer um confessaria sobre essa... Claro. Não se arranca, a tortura não pode ser utilizada como prova por motivos óbvios. Claro. E eles foram a júri. Eles foram a júri, se eu não me engano, em 1940, se a memória não me trai, em pleno Estado Novo, em plena ditadura Vargas, e foram absolvidos pelo Tribunal do Júri. Absolvidos.
Só Passaram que todo esse tempo sob tortura. sob tortura, o advogado que a mãe deles conseguiu, ele era uma espécie de acusador deles. Mas quando ele viu as condições físicas dele, da mãe, da esposa, dos filhos, ele se convenceu que eles eram inocentes. E ele passou a ser o defensor. E eles foram absolvidos. Os irmãos Naves foram absolvidos. Só que nós vivíamos no Estado Novo, a soberania constitucional do Tribunal do Júri não existia. E pasmem, senhores, pasmem, apesar da sentença absolutória conseguida pelo Tribunal do Júri, o réu absolvido não tinha direito de aguardar o recurso em liberdade. Uma coisa inimaginável e tem tão pouco tempo, porque um dos efeitos da sentença absolutória é a imediata liberdade do acusado. Ainda que o Ministério Público ele tem direito a ficar. Sim. A julgamento, sim, claro. Não foi. E eles foram a novo júri. Aguardaram a apelação e na apelação foi mandado a novo júri. E novamente foram absolvidos. Novamente o Ministério Público recorreu. E eles novamente aguardaram o julgamento em liberdade, como só tinha direito a um recurso. O tribunal, o júri não era soberano e o tribunal determinou que eles continuassem presos. Ficaram presos 8 ou 9 anos. Nossa, Tempos depois, Benedito, primo que havia sido assassinado, né, por eles, segundo o acusador, né, o tenente Chico, lá, apareceu na cidade. Ele havia, como os irmãos Naves haviam dito que no registro de ocorrência que fizeram, no golpe que haviam levado do primo, o primo realmente apareceu. Nossa. O irmão já bem velhinho, o caso dos irmãos Naves. O caso do Mota Boqueiro da Fera de Macabu são considerados os maiores erros judiciais brasileiros, tá? E aí daí você tira diversas lições. Nesses dois crimes você tira diversas lições. Primeiro, o Tribunal do Júri tem que ter sua soberania constitucional reconhecida. Sim. Segundo, se existe tortura, meio de provas e provas. A ampla defesa deve ser garantida e no Tribunal do Júri é muito maior, porque constitucionalmente todos nós temos direito à ampla defesa. E eu conto a história. Só que a defesa no Tribunal do Júri ela é muito maior. Lá não se aplica a ampla defesa somente. No Tribunal do Júri é a amplitude de defesa, que é muito maior do que a ampla defesa. Engloba muito mais. Muito mais. Os direitos ali são muito mais resguardados à defesa e ao réu. Doutor, o nosso tempo está ficando curtinho, a gente já está chegando no final. Eu queria falar mais, porque eu sei que tem alguns casos aqui, principalmente que aconteceram aqui bem próximo da gente, município próximo, que foi a questão da Mega Sena, que teve uma repercussão muito grande, e o doutor também atuou dentro da Mega Sena. Aquele foi um talvez nos últimos anos tenha sido o júri de maior repercussão. Foi no município de Rio Bonito. De Rio Bonito, isso. Um lavrador sem pernas, por conta de uma diabetes, gangrena nas duas pernas. Ele ganhou um dos maiores prêmios da Mega Sena, 52 milhões. René Sena, sobrenome era Sena. Isso, foi em 2008. Foi em 2008. Né?
parte do processo da instrução processual, eles permaneceram presos e depois nós conseguimos soltar e eles responderam o processo soltos. Em Os 2 primeiros réus que foram a julgamentos presos, foi o Ednei e foi o Souza, foram condenados ao município de Rio Bonito. E porque há essas coisas, né? O processo é desmembrado quando réus presos, réus soltos, porque os prazos o foragido. E recurso, se um réu recorre e está em liberdade e outro réu está preso, ele é desmembrado porque aquele réu é julgado mais rápido. Sim. E foram condenados esses 2 primeiros réus. E a instrução processual veio, foram pronunciados e finalmente veio o dia dos julgamentos. Foi um júri de 5 dias. Rio Bonito, na época, se eu não me engano, só tinha um hotel, então eu lembro que eu ia, todo dia começava por volta de 11 horas da manhã e acabava por volta de 11 da noite, a sessão. E aí eu vinha de manhã, acabava o júri, eu ia para casa. E no dia seguinte a mesma coisa, 5 dias. E eu confesso o seguinte, era um júri, que o advogado do júri tem que ter esse feeling, tem que ter essa sensibilidade. Era um passional, um homem que havia perdido as pernas, que era pobre, ficou rico, e a imprensa criaram um apelido muito chato, que eu nem vou repetir para ela, para a Adriana, e aquilo tudo, eu já bastante experiente no júri, menos do que hoje, é óbvio, eu no meu íntimo, eu achava o seguinte, é muito perigoso levar esse processo a julgamento em Rio Bonito. É uma cidade menor, o Renê é de lá, foi criado. Todo mundo conhece, não só os envolvidos, como que também quem foi assassinado. E criaram isso. E cria isso, a negócio, mídia também nome, acaba... O apelido que deram a ela, a mídia batendo muito nela. E a gente tentou um desaforamento, que é previsto no Código de Processo Penal, o desaforamento somente do júri. Muita gente pensa que desaforar o processo. Não. É somente do tribunal do júri quando há fundada suspeita de que o conselho de sentença possa ser influenciado. E nós não conseguimos. Não conseguiu o desaforamento. Não conseguimos, e nós fomos a júri. E, assim, o advogado do júri, por mais que a causa seja difícil, por mais que a causa seja ingrata, ele de forma alguma ele pode ir para o júri achando que vai perder o júri. Ele que acredita. Senão, qual a razão dele atuar? Positivista nesse caso. Não pode. O advogado do júri, ele tem que ir, senão é melhor ele não pegar a causa. Porque como ele vai convencer 7 jurados de uma coisa que nem ele próprio está convencido? Não tem como. Então, eu achava muito difícil, mas eu tinha convicção. E nós fizemos o júri e conseguimos a absolvição. Inclusive... foi televisionado. Foi. A gente parabenizou. Nós conseguimos, foi um júri muito difícil, muito interessante. Tinha assistência da acusação. E assim, eu tive 2 companheiros brilhantes na tribuna. O doutor Jorge Luiz Costa, que é defensor público, eu acho que há mais de 15 anos, lá em Rio Bonito. Defensor público, professor de direito penal, processo penal, brilhante, uma cultura enorme, uma oratória muito boa, excelente, assim, um professor. E a doutora Ceci Santoro, que já não está mais entre nós, falecida, uma defensora pública também de mais de 30 anos atuando somente no Tribunal do Júri. Assim como o doutor Jorge Luiz Costa, a doutora Ceci Santoro atuou sempre só no júri. Aí, depois, com o tempo dela, a aposentadoria veio, e ela, aposentada, ela continuou atuando somente em júris. E a doutora Ceci era brilhante também. Aquilo foi um ensinamento. O mais fraco era eu, fui lá para aprender. Não foi não. E a gente conseguiu levar, e conseguimos ganhar o júri. Muito bom. E depois o Ministério Público recorreu,
usou lá também a técnica, promotora brilhante também, e eu não me perdoo por agora não. Eu tenho uma memória muito boa, mas eu não estou me recordando o nome dela. Muito boa, excelente promotora. Muito bacana. E muito digna, foi digna na acusação. Mas acabou, acontece, e ela recorreu, mas ela não recorreu de todos os réus. Ela só recorreu da Adriana Almeida. E no novo júri a Adriana acabou sendo condenada e está presa. Está presa. Cumprindo a pena. Doutor, nós tivemos outras perguntas aqui que eu acabei não conseguindo fazer. Vou até já deixar aqui o convite para o doutor Flávio Fernandes, para ele poder voltar outras vezes para poder responder, porque júri é uma coisa realmente, como o senhor disse, de cinematográfica, apaixonante, emblemática, você fica envolvido. Então, realmente, principalmente ouvindo os casos, como aconteceu no Brasil, como vem se desenvolvendo, o que aconteceu principalmente agora com a... Agora não, já tem 10... Tem quanto tempo da reforma? 10 anos, né? Então, até que eu não estou tão ruim, não. Eu ia falar 10 anos. Então, mas mesmo assim, para poder atuar, porque é uma área muito específica, pouquíssimos advogados atuam no júri. De imputações. Mas, primeiro que eu sou apaixonado pelo júri. E devido aos anos fazendo júri, muitos processos, eu ainda entra muito processo assim no escritório, entra muito cliente assim, porque a gente acaba gostando. Mas Sim. não é mais tanto como era antigamente. Até porque são muitos advogados hoje, né? Então a coisa espalhou bastante. Mas a gente tem tanto, que agora em dezembro eu tenho 2. Ainda tenho 2 para atuar. Um mês curto. Dia 19 entra o recesso, mas eu tenho 2 júris para atuar. Agora. Então eu fico aqui já extremamente grata. Vou deixar essas perguntas para a próxima oportunidade. Com certeza eu para o ano de 2019. Tá, certeza. Doutor Flávio Fernandes, não se esqueça, marca aí, procura um horário na agenda para voltar aqui. E eu quero, eu vou voltar assim, para não terminar rápido, eu queria te dar um presente. Um presente que eu trouxe, que a gente dá para todo mundo. É um presente da nossa associação. Muito obrigada. A Anacrim. É uma caneca da Anacrim. Assim, além de ser uma coisa bonita, é com muito carinho. A gente dá realmente para as pessoas que a gente tem muito carinho. A nossa associação, como você sabe, é uma associação nova. Outras associações existem. É muito bom que isso aconteça, porque o advogado é a última trincheira da sociedade. O advogado criminalista é a última trincheira da sociedade. Quando o indivíduo, independentemente de ser culpado ou inocente, mas quando aquele indivíduo ele está sofrendo uma injustiça, quando muitas vezes até mesmo a família lhe nega, né, a família lhe dá as costas, é o advogado criminalista que está ali como a última trincheira para defender e para defender a sociedade. É verdade, toda a verdade. Eu gostaria de aplaudir imensamente suas palavras, suas aulas e sempre lembrar de Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão para covardes. Sim. E aí, como bem o doutor mencionou, quando chega no final de tudo, quando ele perde a sua liberdade, perde as esperanças, é o advogado que está ali atuando, comparecendo ao presídio, mandando mensagens positivas, procurando, estudando, passando noites viradas para poder... E provando a inocência. E principalmente provando a inocência e a oportunidade dele ter a sua ampla defesa e seu contraditório constitucionalmente atendidos. Então eu fico extremamente feliz, eu que sou advogada criminalista aqui na região, eu fico muito lisonjeada, ganhei a minha caneca da Anacrim, está registrada em cadeia nacional. Nossos amigos vão ficar com ciúmes.
E eu deixo já muito obrigado. Gostaria também de agradecer a Vidra, que me veste, ao GTM, que faz os meus cabelos, que faz as luzes nos meus cabelos, que eles ficam mais dourados, a Beth Designer e a Sol Araújo, que sempre estão cuidando das minhas unhas, muito obrigada. A Camille, que faz a sobrancelha, também dá um show no espetáculo, um espetáculo nas sobrancelhas. O Boticário, que vem me maquiando toda semana, agradeço, muito obrigada pela parceria. E agora firmei uma parceria recentemente com a ABD Const, que é uma instituição que está fazendo a pós-graduação e principalmente em penal e processo penal. Então, se você que está nos assistindo, o nosso programa, apesar de ser para o público em geral, no YouTube fica disponibilizado, e eu tomei ciência de que muitos estudantes de direito estão nos assistindo. Eu fico extremamente grata, fico agradecida, muitas mensagens no Instagram, muitas mensagens no Facebook, infelizmente não consigo responder todos, mas desde já fica o meu carinho, e realmente aqui é uma aula, não por mim, mas pelos convidados. Os convidados dão um show aqui no nosso programa, e aí fica essa parceria. Caso você pense em fazer uma pós-graduação, procure a ABD Const, que ela está com os preços legais. Teve semana passada a Black Week, e ela ainda permanece com esses descontos, então busca lá, tem presencial, tem à distância, então você vai estar assegurado ter mais conhecimento, quem sabe, se estiver pensando em atuar em júri, mais cultura também. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Doutor Flávio, deixo aqui as minhas considerações finais para o senhor, suas alegações finais orais. Bom, não vou usar meu termo regimental. Foi e sempre é um prazer estar contigo. Aqui no programa hoje, infelizmente o tempo é muito curto, porque eu falo pelos cotovelos. E acabou que eu fiz um roteiro e fugi totalmente do roteiro, como sempre, aliás. Eu gosto de falar de improviso. É sempre uma satisfação falar sobre direito penal, mostrar para a sociedade que muitas das vezes a gente cria uma convicção nossa de que determinada pessoa merece ser presa, de que determinada pessoa é culpada, mas nós não conhecemos o que envolve aquela ação penal, o que envolve aquela acusação. E muitas das vezes a pessoa recebe uma pena acima da medida da sua culpabilidade, e muitas das vezes um inocente é condenado. E o que mais enobrece uma sociedade, o que mais envergonha a sociedade é a condenação de um inocente. E o que enobrece é a absolvição. Uma absolvição de um inocente mostra que a sociedade evoluiu. E o direito está aí para garantir à sociedade. O processo penal não é um meio de defesa de bandido. O processo penal é uma forma de defesa de resguardar a sociedade. E a sociedade evolui assim. São séculos de evolução do processo penal. Muito obrigado, obrigado a todos. Muito obrigada, boa noite, até semana que vem. Um abraço.